Glória a Deus. Amados irmãos, o pastor Heber, ele está viajando e ele me deu a missão de ministrar a palavra hoje pela manhã. Ele também deu um tema e eu tenho convicção, inspirada pelo Espírito Santo. Ele me deu o seguinte tema: o tesouro escondido. E deu como palavra áurea o texto que está no livro de Mateus, no capítulo 13. No versículo 44. Que diz assim: eu sei que nossos joelhos eles estão pesados, mas em adoração a Deus, coloquemos-nos de pé para ler o texto sagrado. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Amém? Senhor, eis aí a tua palavra e eis aí a tua igreja. Eis aqui, Senhor, teu servo, para falar da tua palavra para a tua igreja. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Amados, o tema tesouro escondido. Quinze ou 20 dias atrás estava eu meditando em algo. E quando eu estava meditando, eu sabia que aquilo não era outra coisa a não ser Deus falando comigo. Como eu estava dirigindo, não podia parar. Peguei o celular e comecei a mandar mensagem para minha esposa. Mas a mensagem era o que Deus estava falando comigo. Você está falando... E ela estava do meu lado. Mas aí eu mandei no WhatsApp para ficar marcado. Porque a diabetes corrompe os nossos raciocínios. A gente esquece das coisas. A verdade é essa. A minha mente não está igual quando não tinha diabetes, né? E ali eu falei tantas coisas, ela falou assim: você está falando com quem? Eu disse assim: Deus está falando comigo, eu não posso parar. Porque eu estou dirigindo, eu estou falando no celular aqui, e a mensagem eu vou estudar depois. E uma das coisas que eu estava meditando era que, irmão, do jeito que eu sou mau, como é que Deus vai me salvar? Como Deus vai me salvar se eu não presto? Não seria injustiça da parte de Deus me salvar? Vocês já pararam para pensar que é injusto da parte de Deus nós que somos pecadores sermos salvos? Quando a gente olha para Jesus na cruz do Calvário, sem pecado nenhum, ser ressurreto, ok, porque Jesus não tinha pecado, e o salário do pecado é a morte, mas nós temos pecado. Então é injusto da parte de Deus me salvar. Mas como eu sei que Deus é perfeito e também não peca, eu tinha que achar onde está a justiça de Deus na minha salvação. O texto está falando de tesouros escondidos. Tesouros escondidos são coisas que são tão valiosas que as pessoas escondem para não perder. Você valoriza a sua salvação da forma correta, sabendo que você não é merecedor dela e que para você conseguir essa salvação, alguém morreu na cruz no seu lugar?
Quantos de nós, distraídos, esquecemos desses detalhes das coisas do reino? Quantos de nós meditamos que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas paz, amor, alegria no Espírito Santo? E que o Espírito Santo tem uma característica sobrenatural em si mesmo, da perfeição, que contradiz o que nós somos. Qual o valor que nós estamos dando ao acesso ao reino de Deus? Em que colocação, qual a classificação das palavras escritas na Bíblia para você? Esse exercício precisa ser feito. E olha que o inimigo tem pelejado, viu? Coloca todo tipo de diversão em nossas cabeças, que cada dia mais a igreja está se tornando religiosa. Muitos de nós só tem um lugar para pensar em Deus quando entra na igreja, porque o tempo todo está pensando em diversas coisas. E coisas que nem sempre são pecaminosas, mas se tornam pecaminosas porque elas estão no lugar de Deus. Idolatramos nosso trabalho, idolatramos nossos desejos. Quantos tempos de pesquisa para comprar algo e pouquíssima oração para perguntar a Deus: o que é que tu queres que eu faça? O reino de Deus, irmãos, ele existe porque foi estabelecido um rei. E esse rei, ele tem total autoridade sobre nossas vidas, mesmo que você não queira. Só que por ele ser amor, ele nos dá a liberdade de servirmos a ele voluntariamente. Então ele não vai te obrigar a fazer a coisa certa. Porque isso vai de encontro à natureza dele. Afinal de contas, foi voluntária a salvação. O amor é incondicional. Se o amor é incondicional, isso quer dizer que ele não ama a gente porque nós merecemos ser amados. Também ele não vai obrigar que você ame a ele, se não for um amor incondicional. Nós só podemos corresponder ao amor de Deus se nós amarmos a Deus incondicionalmente. Porque o amor que ele nos dá é incondicional. Ele não te ama porque você é feio, ou bonito, ou grande, ou gordo, ou magro, ou rico. Ele não te ama porque você é bom, nem porque você é mau. Ele te ama incondicionalmente. Então nós só podemos retribuir esse amor para Deus de forma incondicional. Senão ele não é Deus. O povo ficava pedindo ao juiz um rei. Como os reinos do mundo, cada um tem o seu rei. Nós queremos um rei. E Deus deu ao povo Saul, alto, bonito. De que adiantou? De que adianta para nós um rei que não ama a Deus? De que adianta para nós um rei que não adora a Deus? Se Deus nos salvou para reinarmos na terra, de que adianta nós sermos rei se nós não amarmos a Deus? Seremos renegados como Saul foi. Seremos condenados como Saul foi condenado. Amados irmãos,
Continuando na minha meditação ali naquele lugar, eu fiquei pensando assim, como desconfiar de um advogado e de um juiz que ele mesmo morre pelo condenado? O que é que eu estou trazendo à memória da gente? Como questionar o que Jesus diz? Se ele morreu para nos salvar, qual o limite que ele tem para ser sincero conosco? Qual o limite que ele tem para esconder a verdade? Nenhum. A revelação de Jesus, um Deus eterno, todo-poderoso, um Deus que é espírito, se reduzir à carne e se entregar na cruz. Não tem limite, o nosso juiz é o mesmo que morreu na cruz para nos salvar. Nunca nos julgará com injustiça. E se ele nos condenar, ele está fazendo a coisa certa. Eu estou juntando motivos para você aprender a amar a Deus incondicionalmente, independente dele lhe dar o que você quer, independente dele fazer ou não a sua vontade. Ame a Deus, adore a Deus, sirva a Deus. Você entra num curso de teologia e ali tem várias pessoas, e do professor ao aluno mais novo brota heresias. Pela simplicidade da Bíblia que não é considerada como verdade. Você acha que se Deus fosse mentiroso, ia escrever algo na Bíblia que não fosse verdade? Deus não é mentiroso, então tudo que ele escreveu na Bíblia é a verdade. E aí as pessoas ficam comparando a Bíblia com a ciência, e muitos acreditam mais na ciência do que na Bíblia. Você sabe por quê? Porque alguns estão abrindo a Bíblia hoje para questioná-la. Alguns pegam a Bíblia, os textos que diz que vai ser abençoado e recebe, e diz que é verdade, amém, glória a Deus. Mas o texto de conserto, isso era para aquele tempo. Isso faz parte da cosmovisão daquelas pessoas. Não, irmãos. Deus estabeleceu uma regra imutável. Tudo que Deus colocou na Bíblia, além de ser o bem para quem obedece, é o estabelecimento de um padrão para nós seguirmos, porque lá no céu não vai ter internet, não vai ter teologia, não vai ter antropologia, não vai ter nenhuma ciência. Lá, a glória de Deus se manifestará soberana, independente de você. E tudo não vai ser mais opcional, porque só vai entrar lá aquele que descobriu aqui na terra que não é opcional. E fez regime para passar na porta estreita. Porque fazer regime é comer aquilo que você precisa, não o que você gosta. E muitos de nós está lendo a Bíblia, está colhendo só aquilo que a gente gosta. E está esquecendo do que precisa.
O reino de Deus, irmãos, ele é soberano em Cristo, que disse assim: Pai, afasta de mim esse cálice. Aí você observa o leão da tribo de Judá, poderoso, se sujeitando como um cordeiro a ser imolado por um povo pecador que entregou ele mesmo à morte. Até quanto de Cristo você quer imitá-lo? Porque tem gente que diz: até aqui, Jesus, daqui, essa parte aqui, o Senhor não toque, não. Só que essa pessoa aqui de Mateus 13:44, ela tomou uma atitude diante da descoberta de um tesouro. Engraçado que nas diversos nichos comerciais, muitos de nós não sabemos quantificar valores, porque nós não estamos acostumados com aquele produto, nós não conhecemos o produto. Eu, na minha falta de cultura, não sei avaliar o valor de um vinho. Eu, nos meus 53 anos, menosprezo o valor de uma joia. E digo claramente, não tenho prazer nenhum em ostentar uma joia cara, porque não serve para nada. Só para atrair a atenção dos ladrões hoje. Aquele homem, ele, na analogia aqui de Mateus, que quis mostrar para o povo judeu que Jesus era o Messias escolhido, ele achou Jesus. A revelação de Cristo veio clara no coração dele. E ele resolveu vender tudo o que tem para guardar Cristo no coração. Você está disposto a vender tudo o que você tem para sustentar uma adoração que Deus aceita? Você está disposto a negar a si mesmo? Irmãos, eu estava preparando essa ministração e vários textos estão aqui para ser lidos. Com certeza não vou conseguir ler nem metade, mas é o lema da nossa igreja. Marcos 1,15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando a Bíblia, no grego foi estabelecido essa palavra Evangelho, que a gente entende como boa notícia, não quer dizer que a notícia é agradável. O termo usado é de que é uma notícia verdadeira. E se a gente olhar para o relógio agora e dizer são 10 horas, então essa é uma boa notícia. Por quê? Porque realmente são 10 horas. Eu não sei se você entendeu a explicação. A boa notícia não é porque a notícia era agradável, é porque a notícia era verdadeira. E Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E a gente só entende como boa notícia, como notícia agradável. E a Bíblia diz que onde há o Espírito Santo de Deus, ali há liberdade. E o conceito do mundo de liberdade é fazer o que você quer sem ninguém te empatar. Mas se tem o Espírito Santo de Deus, você não faz o que você quer. Você faz o que agrada ao Espírito Santo. E aí você está limitado.
Você não faz o que você quer, você faz o que o Espírito Santo se agrada. E quem é o Espírito Santo? É o Espírito do Rei Jesus. Ele deu do próprio Espírito dele para que todos nós fôssemos um com ele. Então, para estarmos no Rei, para estarmos no reino, para estarmos com o Rei, nós temos que manifestar para o mundo o mesmo Espírito de Jesus, as vontades de Jesus, a forma de pensar de Jesus. Mas ninguém quer aceitar tudo que Jesus manifestou, esclareceu, ensinou. Jesus foi crucificado porque não aceitaram ele. Não é porque ele era franco, não. É mais do que isso. É porque a franqueza dele ia de encontro à nossa natureza pecaminosa. A pureza de Jesus diz que maior no reino dos céus é aquele que mais serve. Que bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes. A pureza de Jesus, a franqueza, manda a gente dar outra face, andar a segunda milha. Atos 2 fala que todos tinham tudo em comum. Quantas pessoas tem aqui que eu conheço há mais de 15 anos que eu nunca fui na casa? E você me conhece e você nunca foi na minha casa? O reino de Deus precisa se estabelecer na igreja, pelo menos. E nós não temos tudo em comum, nós não temos comunhão. Uma panelinha aqui, outra panelinha ali, e assim, quando muito. E tudo que é comunhão, muitas vezes nós achamos que é sem valor. Tantos detalhes do reino de Deus que nós estamos desconsiderando. Quantos detalhes do reino de Deus que nós, dizendo assim, Senhor, como é que nós vamos fazer isso? Pela fé. É pela fé que você vai mudar suas vestes, é pela fé que você vai mudar seu discurso, é pela fé que você vai mudar os planos da sua vida. Amados irmãos, Deus mandou crescer e procriar. Deus mandou casar, Deus mandou ter filhos. Como está difícil ver uma família tradicional na igreja. Você vai ver os muçulmanos, têm 5, 10 filhos. Aí você vai nos crentes, não quer casar, não quer ter filho. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Nós precisamos despertar por querer de Deus. Quantos de nós confrontamos as pessoas que têm autoridade sobre nossas vidas e nos mandam pecar? Quantos de nós preferem ficar desempregado ou manter-se no emprego onde o pecado se torna uma constante? Coisas simples. Ontem eu vi uma senhora entrar num lugar e dizer assim, eu vim pegar a chave da minha casa porque eu vou ver se o pintor pintou. Aí eu olhei assim, eu disse assim, essa mulher veio pegar a chave porque ela arrumou uma pessoa fora da imobiliária para comprar a casa e quer mostrar a casa para a pessoa. E ela está inventando essa história. Mas isso ficou no meu coração, eu guardei. Como a chave estava na mão de um outro corretor, que esse corretor estava mostrando a casa para um cliente e estava demorando, ela disse, eu tenho um horário marcado 11 horas para mostrar a casa para uma amiga minha que quer comprar. Ou seja, primeiro ela mentiu para dar uma desculpa para dar a chave. E depois ela gerou uma emergência do ter a chave logo na mão
se justificando com a verdade. Mas a verdade só brotou quando era conveniente. E, pasmem, ela era crente. E argumentou a situação e tratou a situação com os ardis de Satanás, o pai da mentira. E está tudo bem, porque eu estou sendo sagaz, eu estou sendo esperto. Irmãos, eu aprendi a pagar a conta com meu pai. Ele pegava lá os boletos e no dia que vencia ele me chamava, me dava o dinheiro e disse, vai pagar. Crente que faz dívida e não paga. Você está servindo a que rei? Para que comprou se não pode pagar? Onde está não deveis nada a ninguém, só o amor? Eu ando com vários pastores. E os testemunhos que eu vejo de pessoas que estão antigas na igreja me deixam tristes. Eu ouvi, se eu não me engano, terça-feira dessa semana, um pastor dizendo assim, que Deus guarde o meu coração, porque o que eu tenho visto na igreja é tão decepcionante, é tão entristecedor, que está abalando a minha fé. Mas o discurso não está sendo mais de conserto. Parece que nós temos liberdade para fazermos o que quiser, porque o Deus que é amor vai aceitar a gente do jeito que a gente é. Não, irmãos. Você sabe qual é a resposta para a minha pergunta? Por que não é injusto Deus me salvar? Porque apesar de eu ser falho, apesar de eu ser um humano inconstante, apesar da minha mente acordar com mau humor, sabendo que Deus me deu vida para glorificar Ele, apesar de ficar triste, abatido, porque não aconteceu o que eu queria, e eu não aprender que por tudo dai glória a Deus. Alegrai-vos no Senhor, por não viver essas coisas, por vários pecados que eu tenho. A Bíblia diz, Cristo em nós, esperança da glória. É por causa do Rei que não é injusto Deus nos salvar. Se é por causa do Rei que nós somos salvos, por que não aceitar o senhorio de Jesus sobre a sua vida? Por que questionar? Eu tenho uma igreja que eu sempre vou lá ministrar a palavra, tem um senhor que tem mais de 1 ano e não se batiza. E vem no meu coração, ele vê tanta coisa errada nos crentes, que ele tem dúvida se essa é a religião certa. E eu fico olhando assim, então eu não sou um bom pregador, porque se eu não consigo revelar Jesus para ele, eu é que não presto. Se eu estou lendo o texto bíblico, se eu estou ministrando a palavra, mostrando a grandeza de Cristo, e ele não se entrega a Cristo, eu é que não presto. E eu preciso consertar mais. E o texto lá da ceia, em Coríntios, fala, examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. O rei está voltando, irmãos. Abra aí no livro de Mateus, capítulo 24.
Mateus 24, está escrito assim, o princípio das dores, eu não vou ler tudo não, mas no versículo 7 diz assim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Tudo tem sua reta medida. Tudo tem sua reta medida. Quando nós falamos de amor na Bíblia, a maioria de nós fica do lado daquele que quer ser amado. Não fica do lado daquele que ama. Não fica do lado daquele que se sujeita. Não fica do lado do agente ativo de Deus. Eu estava fazendo uma analogia do corpo humano e mostrando que Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja, e que se ele é a cabeça, nós somos parte do corpo. E é interessante que quando você corre, o seu coração acelera. Não é assim? Por que ele acelera? Porque o organismo está precisando de mais sangue. A respiração ela se torna ofegante e acelerada. Por quê? Porque o pulmão, o diafragma começa a funcionar com mais intensidade, porque você precisa de mais oxigênio. Porque maior será o volume de sangue que precisa ser oxigenado. Alguém faz isso porque quer ou é automático? É tudo automático. Você só vai ser corpo de Cristo se agir como cristão automaticamente. Se a sua natureza mudar e se mover conforme a cabeça que é Cristo. Não tem reino se você não se submete à sua cabeça. Não tem reino de Deus sobre a sua vida se você não está submisso à vontade da cabeça. É por isso que essas analogias sobre reino, para a gente valorizar o rei. É por isso esses avisos sobre a tribulação. Porque em tempo de paz é até fácil ser cristão. Mas sustentar a confissão de que Jesus é o Senhor, diante de uma guilhotina, quantos vão sustentar? E a guilhotina é algo ostensivo, mas e diante de um pecadinho? E diante da vaidade, diante do orgulho? São guilhotinas, porque afastam o homem de Cristo. E de vivo, por uma queda, você se torna morto. Porque o prato de lentilha seduziu você e tirou você do centro da vontade de Deus. O reino é valioso, irmãos. A gente canta assim, eu sei que foi pago um alto preço. Mas acho que tem um outro louvor que diz que não sabe quanto foi o valor. Porque por ser tão grande que não dá para medir. A ofensa ela se torna cada vez mais grave conforme a autoridade a quem você está contrapondo. E quando nós estamos desconsiderando a verdade da Bíblia, nós estamos indo de encontro à vontade de Deus. Não existe reino sem submissão. Mas existe Jesus, o nosso fiel advogado.
E existe Jesus, quem vai nos julgar. Engraçado que lá no julgamento da segunda morte está escrito: e aquele que não estiver com o nome no livro da vida foi condenado. Então, valorize o seu nome escrito no livro da vida. E Jesus é o Logos, o Verbo. O livro da vida é Jesus, a vida vem de Jesus, a luz vem de Jesus. Mantenha-se ligado a Jesus no espírito, no corpo e na alma. Não é só uma coisa que Deus quer. Deus não diz na Bíblia que quer só o seu coração. Deus quer tudo. E Ele não está errado, porque Ele deu tudo. Não foi só o pé de Jesus, nem o coração de Jesus que foi crucificado. Foi o corpo todo. Amém? Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou. A carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus vivo que aparece além do véu. E o tempo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou.
de Mateus, capítulo 6, de 9 a 15, os discípulos perguntam a Jesus como orar. E Jesus, ele fala assim para os discípulos: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Difícil, irmãos, num tempo que se chama hoje. Seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Deus está encontrando pessoas assim, totalmente dependentes dele, cativas a ele. Nós chegamos ao cúmulo de criar um Jesus para nós mesmos. Nos acomodamos, achando que já estamos prontos. Acaso você estando pronto, Deus deixaria você aqui? Ou levaria embora? Alguém aqui admite que Deus, ele se alegra da nossa morte? Alguém admite isso? Porque para Deus é melhor que a gente esteja pronto e suba aos céus do que morrer no pecado. Porque se a gente morrer no pecado, a reta justiça vai nos levar para o inferno. Mas se a gente, na plenitude do Espírito, morrer, oh glória! Eu vi um testemunho de um carro que virou com 4 pastores dentro. E ali os homens da Polícia Rodoviária Federal chegaram e o carro estava revirado e todo contorcido, e aqueles homens ali todos feridos, e o resto de fôlego de vida deles era a adoração. E eles morreram todos, louvando a Deus dentro daquele carro. Qual a mente natural que concebe isso como bom, irmãos? Valorizemos o reino, na medida de que ele tem valor. Amém? Eis aí a tua igreja, Senhor. Crava essa palavra no nosso coração. Tira de nós as impurezas do nosso achismo, dos nossos questionamentos. Dá-nos a fé que te agrade. Em nome de Jesus. Amém. Agora é o momento de dedicação, né? Nós vamos devolver a Deus como um ato de adoração. Eu tive uma experiência assim que foi muito constrangedora para mim, porque pela primeira vez eu teria que ministrar dízimo numa plateia de pessoas que não eram cristãs. E o pastor disse assim: é um jantar evangelístico e é você que vai ministrar o dízimo. E eu disse assim: Senhor, como eu vou falar de dinheiro para um povo que está sendo assim, está sendo cheio de informações, que os pastores são ladrões, que a igreja está roubando o dízimo das pessoas. E aí eu fui olhar a história do dízimo na Bíblia. Irmão, vim aqui dizimar e ofertar é um privilégio. Oferta e dízimo começou com Caim e Abel, como um ato de adoração. Olha, os dois entregaram os bens que tinham, os bens que achavam por bem entregar. Deus não olhou para os bens, Deus olhou para a pessoa e recebeu de Abel
porque a vida dele era agradável a Deus, e não recebeu de Caim, porque o testemunho do Caim era mau. Aí você traz o dízimo aqui, é um ato físico, mas será que Deus está recebendo o seu dízimo e a sua oferta? Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, irmãos. Vem aqui humildemente devolver seu dízimo e sua oferta. E ore assim, porque toda vez que eu venho, eu oro: Senhor, perdoa meus pecados, para o Senhor receber a minha oferta, porque eu estou adorando. Que a gente possa entender essas coisas. Amém? Vem, dar a Ele teu coração.
Amém? Abra a Bíblia no livro de Josué, capítulo 24. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciões de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavalheiros até ao mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz ao Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gerazeus, os heveus e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em quem não trabalhaste, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Mais de 1.500 anos, não, que 2.000 anos de Jesus, né? Mais de 3.500 anos de história atrás. Esse texto é um resumo da obra que Deus fez com o povo de Israel. Assim Ele fez conosco. Quando um copo de cervejinha tão gostoso se tornou uma afronta à minha santidade, e eu resolvi parar de beber? Quando galantear aquela menina que passava deixou de ser passou a ser uma afronta à minha comunhão com Deus? Antes era a prova de que eu era macho de verdade. E perder uma briga e dar outra face, quem faz isso é frouxo. Mas agora não é mais, quem faz isso é santo.
Quando isso aconteceu, aí você pode pensar, amorreus, filisteus, amalequitas, são os inimigos da nossa alma. Deus deu a vitória para a gente com o Espírito Santo. Vamos servir a Deus, irmãos, em novidade de vida? É tão bom. Santidade é tão bom. Eu quero ver um santo ficar abatido. Não fica. Passemos para os avisos. Alana?